Olá, pessoal. Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Estamos aqui para a nossa aula, né? A nossa aula é aula de recuperação. Pessoal que está com nota média abaixo de 6, né? No primeiro trimestre, então é a nossa recuperação do primeiro trimestre, visando a nossa avaliação de recuperação, ok? Então, vejam só, essa aula é para quem perdeu média no primeiro trimestre, a aula de recuperação. Nós teremos 3 aulas de recuperação. Essa primeira é uma aula de gramática, a segunda, uma aula de literatura, a primeira hoje, a segunda será amanhã, e depois, na quinta-feira, vocês terão a última aula com a professora Ana Cláudia, eu creio. Okay? Essas 3 aulas. Bom, então, aula de recuperação do primeiro trimestre. O objetivo da aula, rever os conteúdos gramaticais estudados no primeiro trimestre. Então, nós vamos tentar focar mais voltado para avaliação de recuperação. Então, peço que vocês, assistindo essa aula, olhem também os slides dessa mesma aula que nós vamos colocar, e para que esses conteúdos que a gente vai estudar aqui, vocês estejam bem a par, ok? Vai ser uma aula rápida, mas bem objetiva, repassando aquilo que realmente interessa para nós. Ok, gente? Vamos lá, então. Roteiro da nossa aula, algumas orientações gerais, nós até já estamos passando, né? No desenvolvimento, nós vamos falar sobre frase, oração, período, termos essenciais de oração, concordância nominal, orações subordinadas, ok? Vamos lá, então. Nas orientações gerais, eu peço a vocês, então, que, além da aula, vocês olhem os slides, olhem o material extra que nós vamos colocar nesse bloco aqui, que é o bloco de recuperação, o material que está aqui, vocês devem acessar, para que vocês tenham condições de fazer a prova de recuperação, ok? Vamos lá, então. Começando a nossa aula, veja só essa frase. Que comida gostosa é essa, né? Aí, o prato de comida, a frase, né? E o que nós temos nessa frase, né? É uma sentença que contém sentido completo. Todos nós entendemos que comida gostosa é essa, dá o sentido completo da frase, né? Essa frase contém verbo? Não contém. Que comida gostosa é essa? Mas a frase ela pode conter verbo também, né? A frase é uma sentença que contém sentido completo, contendo ou não verbo, ok? Bom, veja outra frase. Que comida gostosa é essa? Nós temos quase a mesma frase, né? Agora com um verbo. Então, nós temos duas frases, uma com verbo e a outra sem verbo, e todas as duas formam sentido completo, ok? Bom, a respeito de frase, então, o que nós vimos aí, um exemplo, nós vimos uma frase nominal, que é uma frase que não contém verbo. Que comida gostosa é essa? Uma frase nominal, porque só contém nomes, não contém verbo, né? Aí está de novo a frase, para que vocês vejam. O que é, então, frase nominal? É uma frase que não contém nenhum verbo. Qual é o verbo aqui? Nenhum, porque não tem uma ação, né? Olha outro exemplo. Olá, bom dia, tudo bem? Não tem nenhum verbo. Então, é uma frase nominal. Outro exemplo. Parabéns para você. Não tem nenhum verbo. Ok? E a frase verbal, essa sim, contém verbo, né? É uma frase, é uma sentença que tem sentido completo e contém um ou mais verbos. Exemplo, que comida gostosa é essa? Aqui está o verbo da frase. Ok? Frase verbal. Eu estou muito bem hoje. Olha o verbo estar, né? Então, nós sabemos perfeitamente identificar verbos numa frase, numa sentença, né? Então, aqui está um deles. Eu gostaria que você também estivesse bem. Nós temos uma frase única com dois verbos, é uma frase verbal. Okay? Então, assim fica, né? Assim nós ficamos com esses conceitos de frase bem relembrados. Né? Frase nominal sem verbo, frase verbal contém verbo. Bom, e oração? O que vem a ser oração? Oração é uma sentença na qual o sentido semântico está regido por um verbo, ou seja, pode ser uma frase verbal. Uma frase verbal pode ser também oração, né? Porque a oração ela depende de um verbo. Veja esse exemplo. Esse exemplo, nada faz sentido aqui. É uma oração, porque tem um verbo. É também frase verbal, porque tem um verbo. É frase nominal? Não. É frase verbal, porque a frase verbal tem verbo, a oração também tem verbo, então aqui nós temos uma oração. Vamos tirar o verbo dessa frase, dessa oração e ver como fica?
nada sentido aqui. Percebe que ficou sem sentido? Então, a oração, ela precisa de um verbo. Ela precisa da presença de um verbo para fazer algum sentido. Né? A análise sintática tem como termo indispensável o verbo. Então, vejam só, então nós não podemos fazer análise sintática de frases nominais, né? Porque a frase nominal não tem verbo, e para fazer análise sintática nós precisamos de verbo, então nós só fazemos análise sintática de frase verbal e de oração. Okay? Bom, e período? Falamos de frase, falamos de oração e falamos agora de período. Período é uma frase ou sentença formada por uma ou mais orações, que constroem entre si uma ideia completa. Uma ou mais orações. Veja um exemplo. Eu percebo que o professor explica muito mal. Olha, nós temos duas orações, porque nós temos dois verbos. Então, nós temos duas orações, nós temos um período. Nós temos aqui uma frase verbal, porque tem verbos, temos duas orações, né? Temos e temos um período composto de duas orações. Então, uma frase verbal é também oração e é também período, ok? Vamos lá. Então, falando de período, nós temos dois tipos de período, período simples e período composto. O período simples contém apenas uma oração, ou seja, um só verbo. Eu não entendi nada. Então, nós temos um verbo, é período simples. É uma frase verbal, é uma oração e é um período simples, ok? Período composto contém mais de uma oração. Deixamos o exemplo. Eu entendo tudo porque o professor explica bem. Então, nós temos duas orações. A primeira, eu entendo tudo, e a segunda oração, porque o professor explica bem. Dois verbos, duas orações, nós temos um período composto. Né? Temos aqui uma frase verbal, temos um período composto com duas orações. Ok, gente? Simples, né? Tranquilo. Bom, ainda falando de oração, então, quando nós falamos de oração, né, além de ser uma sentença que contém um verbo, nós também podemos fazer a análise sintática dessa oração, né? Porque ela tem verbo, então nós podemos fazer a análise sintática. A oração possui termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então, são esses três tipos de termos que nós podemos encontrar na oração. E é lógico que cada um desses termos nós temos uma representação dele, mas o principal, uma oração tem termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, ok? Os termos essenciais da oração, considerando uma oração na voz ativa, vamos esquecer por enquanto a voz passiva. Na voz ativa, nós temos como termos essenciais o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que pratica, faz a ação do verbo, o predicado contém a ação realizada, ok? Então, termos essenciais da oração, sujeito e predicado. O sujeito. Quando nós falamos de sujeito da oração, nós temos tipo do sujeito, núcleo do sujeito. Quando falamos de predicado, temos tipo do predicado e núcleo do predicado. Estamos falando do quê? De termos essenciais da oração. Ok? Bom, vamos ver um exemplo. Veja essa frase ou essa sentença. A Giovana sofreu com a derrota do seu time. Então, nós temos aqui um sujeito e nós temos aqui o predicado. Né? Então, quem executa a ação é o sujeito e quem sofre a ação, todo esse conjunto é o predicado. Então, os dois termos essenciais dessa oração, o sujeito e o predicado. Ok? Bom, voltando um pouquinho aqui, quando nós falamos de sujeito, tem um núcleo do sujeito que nós falamos. O núcleo do sujeito é o substantivo que representa o sujeito, ok? E o núcleo do predicado é o verbo que representa o predicado, ok? Bom, pessoal, mas sobre essa questão de termos essenciais da oração, é isso, só isso. E nós não vamos delongar aqui nesse tópico, porque não é tão importante para nós. Mas é importante para nós o que os termos acessórios. Então, vocês viram que a oração tem termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Nós vamos dar foco nos termos acessórios da oração. E quais são os termos acessórios da oração? Primeiro, o que são termos acessórios?
são aqueles termos que não são obrigatórios para estabelecer o sentido da oração. Eles apenas trazem mais informações. Então, veja, por isso que eles chamam acessórios, termos acessórios, porque eles não são obrigatórios, eles não fazem falta para o sentido da oração, traz apenas informações adicionais. Agora, a pergunta, quais são os termos acessórios da oração? Os possíveis termos. A oração ela pode ter esses termos acessórios: adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Então, vejam só, a partir de agora nós precisamos saber identificar esses termos acessórios na oração, ok? Vamos, então, estudar isso aqui. O adjunto adverbial, recordando, se fala em adverbial, então, o advérbio é uma categoria gramatical de algumas palavras. Por exemplo, ontem, hoje, aqui. A adjunta adverbial é uma função sintática na oração, presença de um advérbio. O adjunto adverbial vai ser a função sintática que alguns advérbios, né, exercem na oração. O adjunto adverbial atribui uma circunstância ao verbo. Então, o adjunto adverbial, ele atribui uma circunstância, por exemplo, de tempo, de lugar ou de modo, né? Vai atribuir alguma circunstância ao verbo. Vejamos, por exemplo, veja essa frase. Ontem choveu muito no meu bairro. Então, nós temos aqui uma frase, nós temos um verbo, hein? E o que, que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, uma adjunta adverbial com a palavra tempo, que é o quê? Que é um advérbio de tempo, né? Quando isso? Ontem, então está explicado, né? Digamos assim, um termo da oração que ele está se referindo ao verbo chover. Então, nós temos uma adjunta adverbial, mas choveu quando? Ontem. E como que choveu? Choveu muito. Outra adjunta adverbial. E onde choveu? No meu bairro. Então, vejam só, numa frase, nós temos 3 adjuntos adverbiais. Eles estão trazendo circunstâncias ao verbo chover. Choveu quando, como e onde, né? São os adjuntos adverbiais, ok? Então, vejam só, como que nós identificamos adjunto adverbial? Através de advérbio. Ontem é um advérbio, muito é um advérbio, e no meu bairro é uma expressão adverbial, de lugar, ok? Gente, o adjunto adverbial pode também se referir a outro advérbio. Então, nós temos 2 advérbios. Então, nós temos comi muito, bem. Temos o verbo comer, comeu como? Muito. O que mais? Bem. Então, nós temos um adjunto adverbial relacionado a outro adjunto adverbial. Isso aqui é um advérbio que se refere ao comer, né, à ação de comer, e o bem é o outro advérbio que se refere a esse advérbio. Muito bem, está intensificando esse advérbio. Então, 2 adjuntos adverbiais, ok? Comi uma comida muito boa. Aqui nós temos um adjetivo, olha só. E nós temos um adjunto adverbial relacionado a um adjetivo, porque nós falamos que ele pode se referir a outro advérbio ou adjetivo. Comi uma comida muito boa. O muito está intensificando o adjetivo boa, ok? É isso, gente. Isso é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial pode ser expresso por advérbios, por exemplo. Acordei tarde. O tarde é um advérbio. Não chegue tarde. O não é um advérbio de negação. Hein? Laís estuda muito, estuda constantemente. 2 advérbios, intensificando o verbo, dando circunstância ao verbo estudar. Né? Então, nós temos adjunto adverbial expresso por advérbios. Ele pode ser expresso também por locuções ou expressões adverbiais. Exemplo, acertei por pura sorte. Então, nós temos uma locução adverbial. A forma como o adjunto adverbial de modo, né? Chegou com seus amigos, o adjunto adverbial de companhia, né? Despertei bem cedo, adjunto adverbial de tempo, né? Então, são locuções adverbiais. Aqui nós temos advérbios, aqui nós temos locuções adverbiais. Ok? Então, é isso, gente, adjunto adverbial. Vamos para o adjunto adnominal. Se o adjunto adverbial dá uma circunstância para o verbo, o adjunto adnominal é o termo de oração que se relaciona ao núcleo de um elemento sintático da oração, ou seja, a um nome,
não mais ao verbo, mas ao nome. O leão faminto devorou a presa indefesa, né? Vejam só, nós temos aqui o sujeito simples, que é o leão faminto. Nós temos um núcleo do sujeito, que é leão. Nós temos o objeto direto, que é a presa. O leão devorou o quê? A presa. E nós temos dois adjuntos adnominais se reportando ao substantivo leão, que é o núcleo do sujeito. O adjunto adnominal, que é um artigo, o adjunto adnominal, que é um adjetivo, os dois se referindo a um elemento sintático da oração, que é o núcleo do sujeito. E nós temos do lado de cá dois adjuntos adnominais referindo-se ao núcleo do objeto direto, que é a presa, né? A presa tem o adjunto adnominal, que é o artigo, o adjunto adnominal, que é um adjetivo, né? São adjuntos adnominais por quê? Porque se referem a um nome, né? Esse aqui é ao objeto direto, ao nome, que é o objeto direto, e esse aqui é um nome, que é o núcleo do sujeito. São adjuntos adnominais, ok? Ok? Tranquilo? Adjunto adnominal. Vamos para o outro termo acessório da oração, aposto. Termo importantíssimo da oração. Aliás, ele não é um termo importantíssimo da oração, por isso ele é importante para a gente. A gente vê que ele não é um termo importante para a oração, porque ele é uma palavra ou expressão que apenas explica, resume, esclarece ou desenvolve o termo da oração, mas ele não faz falta para a oração. Então, o aposto é dispensável. Veja exemplo. Monteiro Lobato, autor pré-modernista, nasceu na cidade de Taubaté. É apenas uma explicação. Normalmente ele vem entre vírgulas. Quando ele está no meio da oração, ele vem entre vírgulas. Se tirarmos ele, olha só como a oração continua boa. Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté. Faz falta? Não faz, né? É só uma explicação, uma pulso explicativo, né? Outro exemplo. O Vale do Paraíba, região do interior do estado de São Paulo, foi cenário de suas obras. Se eu tirar esse aposto que está entre vírgulas, como ficaria? O Vale do Paraíba foi cenário de suas obras. Faz falta? Não, não faz. É o aposto. O aposto é uma explicação, um complemento, um esclarecimento, né? Que dá uma explicação a outro termo da oração. O Vale do Paraíba foi cenário de suas obras. Pensa num sujeito, né? O sujeito sendo explicado por um aposto. Okay? Então, aposto é isso, é um termo que não faz falta na oração, explicativo. Um aposto, ele pode se referir a outro aposto, né? Podemos ter uma sequência de apostos. Vejam isso aqui. Na obra Fogo Morto, de José Lins do Rego, autor dessa congregação modernista, o Cordel Agulha de Holanda casou-se com Amélia, filha do capitão Tomás, fundador do Engenho de Santa Fé. Tudo isso que está em negrito são apostos explicativos. Né? Então, veja, se nós tirarmos na obra Fogo Morto, o Coronel Lula de Holanda casou-se com Amélia. Pronto. Não faria falta. Aí nós temos, na obra Fogo Morto, de José Luiz do Rego, um aposto. Mas vamos explicar esse aposto? Autor da segunda geração modernista, um outro aposto, explicando o primeiro aposto. Casou-se com quem? Com a Amélia. Quem é Amélia é filha do capitão Tomás, um aposto. Vamos explicar esse aposto? Fundador do Engenho de Santa Fé. Então, são vários apostos, ok? Vejamos. Então, aposto é isso, tá? Tranquilo, fácil. Vamos para o outro termo acessório, vocativo. Vocativo também é um termo que não faz falta na oração. É o termo empregado na frase oração para chamar ou interpelar uma pessoa ou um animal ao qual o interlocutor se dirige. Portanto, é a segunda pessoa do discurso. O interlocutor fala com alguém, chama alguém pelo nome. Né? Veja, Marina, ajuda-me a guardar estes livros. Então, vocativo, Marina, está chamando ela pelo nome. Outro exemplo, a leitura, meus caríssimos alunos, é uma das chaves para o letramento. Professor, mas isso não é aposto? Se eu tirar, está entre vírgula. Se eu tirar, a leitura é uma das chaves para o letramento. Por que não é aposto? Porque não é uma explicação, é um chamamento, né? Tá se referindo, chamando alguém para o diálogo. A leitura, meus caríssimos alunos. Então, aqui é um vocativo, quando chama alguém. Né? Outro exemplo, meu bom cão, meu cachorrinho querido, meu totó, chegue-se e venha respirar o excelente perfume comprado no melhor perfumista da cidade, Charles Baudelaire. Então, Baudelaire está aqui conversando com o cachorrinho dele, e chama o cachorrinho dele 3 vezes, por 3 nomes, né? É o vocativo. O vocativo é esse chamamento, ok? Gente, então, é isso a respeito dos termos da oração.
E agora nós vamos passar para um outro tema. O outro tema é concordância nominal. Então, nada a ver, ou alguma coisa a ver com o que nós estudamos até agora, né, que são os termos da oração. Agora eu vou para a concordância nominal. E o que é isso? Na análise sintática, é a relação harmônica que se estabelece entre as classes de palavras de uma frase, ou seja, uma concordando com a outra, elas tendo uma relação entre si, né? Uma relação harmônica. Como assim harmônica? Que funciona direitinho, funciona bem, que não deixa nada feio na oração. Qual que é a regra geral da concordância nominal? Os adjetivos, os determinantes, que são artigo, pronome, numeral, adjetivo e o particípio, concordam em gênero e número com o substantivo. Por quê? Tudo isso aqui são determinantes, são classes de palavras que acompanham o substantivo. Exemplo, as minhas 3 belas casas exóticas vão ser vendidas. Olha só, vão ser vendidas. Casas vão ser vendidas. Adjetivo, um substantivo e um verbo. Mas nós temos determinante, que determina qual caso. Qual? As. Mas as qual? As minhas. Mas quantas casas? 3. Como elas são belas? As minhas 3 belas casas. Nós temos aqui um artigo, temos um pronome possessivo, temos um numeral, temos adjetivo. E todos eles se referindo à casa. Percebe a harmonia entre eles? Casas no plural e feminino. O as feminino plural, minhas feminino plural, 3 no plural, belas no feminino plural. Exóticas no adjetivo, feminino plural. Vão ser o que? Vendidas, o particípio verbal concordando com o caso. Ok? Então, a regra geral é essa, né? Concordo. Bom, no caso das cores, nós temos um caso especial de concordância nominal quando nós tratamos de cores. Por exemplo, plural das cores. Se cor é adjetivo, flexione-se em gênero e número. Cor é um adjetivo. Então, veja só, a cor só é adjetivo. Blusa amarela. Então, amarelo, não existe nenhum substantivo chamado amarelo ou amarela. Então, é um adjetivo. Então, concorda em gênero e número. Blusas amarelas. Calções amarelos ou calção amarelo, né? Por quê? Cor é um adjetivo, não existe um substantivo com esses nomes. Agora, quando cor é substantivo, ou seja, ele tem o nome de alguma coisa, de algum objeto, e também da cor, ele não se fricciona. Por exemplo, rosa, além de ser uma cor rosa, tem um objeto, tem um substantivo rosa, né? Que nós conhecemos. Gelo é a mesma coisa. Além de ser uma cor, gelo, tem o gelo, feito de água, né, que é um substantivo. Laranja, tem a laranja que a gente chupa, é um substantivo, e tem a cor também. Cinza, tem a cor cinza e tem a cinza do carvão que se queima. Né? Então, quando existe um substantivo com o mesmo nome da cor, olha o que acontece. A cor não se flexiona. Né? Veja só, se nós temos uma calça rosa, nós temos várias calças rosa. Se nós temos uma parede de gelo, nós temos várias paredes gelo. Um livro na cor laranja, livros laranja, não vai para o plural. Mesa cinza, mesas cinza. Então, quando a cor tem o mesmo nome de um substantivo, essa cor não varia nem em gênero, nem em número. Não tem calça rosa e paletó roso. Não. Calça rosa, um paletó rosa, né? Ou rosa, né? Então, vejo que ele não varia, fica invariável, ok? Ainda com relação às cores, nome composto formado por 2 adjetivos, só o primeiro varia. Então, vejo pastas verde, amarelas. Só o segundo varia melhor. Pastas verde e amarela. Veja, nós não temos nenhuma cor com nome de substantivo, então verde e amarelas. Relógios azul claros, só tem nomes de cores. Quando o nome composto for formado por adjetivo e substantivo, independente da ordem que eles estejam, nenhum elemento varia. Olha só, gente, tem um aqui que é substantivo, a cor verde limão. Ah, mas limão, existe o limão que a gente chupa, né? Que é o substantivo. Caderno cinza claro, claro é só cor, mas cinza existe o substantivo. Então, nenhum elemento varia. Laços, verde limão, plural, mas aqui fica no singular. Cadernos, cinza claro, não muda, né? Não muda para o plural, ok? Quando isso,
quando uma das cores é o mesmo nome de um substantivo. Ok? Invariáveis. São cores que, por natureza, elas não variam mesmo, que são essas duas aqui, azul marinho e azul celeste. Independente se é adjetivo ou não, essas duas cores são sempre invariáveis. Sungas azul marinho, paletós azul marinho, cintos azul marinho, cadeiras azul celeste, camas azul celeste, portais azul celeste. Essas duas cores não variam, ou seja, não vão para plural nem para feminino ou masculino, ok? Diferente, por exemplo, aqui do amarelo, né? Um cinto amarelo, um sapato amarelo, uma calça amarela, não muda, flexiona, ok? Nós temos também casos especiais de concordância nominal, quando nós temos a palavra bastante, que ela confunde a gente bastante. O bastante nos confunde bastante às vezes. Né? O bastante ele pode adquirir várias categorias de palavra. Por exemplo, o bastante pode ser um adjetivo. Né? Ele será um adjetivo se puder ser substituído por suficiente. Né? Aí ele vai variar, vai ser variável se nós pudermos colocar a palavra suficiente no lugar dele. Aí sabemos que ele é um adjetivo. Veja exemplo, temos alimentos bastantes. Por quê? Nós podemos dizer, temos alimentos suficientes para um mês. Se eu posso substituir por suficiente, é um adjetivo e varia. Então, alimentos bastantes. Né? Outro caso, ele pode ser pronome bastante. Vai ser um pronome se puder ser substituído por muitos ou muitas, porque muitos ou muitas não são. Aí eles vão dar uma característica adverbial, vai virar um pronome. Será pronome se puder ser substituído por muitos ou muitos, e será variável também. Então, veja, vai mudar para o plural. Veja exemplo, eles fizeram bastantes bolos. Então nós podemos colocar muitos bolos, eles fizeram muitos bolos, então eles fizeram bastantes bolos. Né? E aqui é mais fácil a gente confundir, né? Percebem isso? Então fique atento, leia isso com atenção. E o bastante, ele pode ser também advérbio. Olha só, pode ser adjetivo, pode ser pronome, pode ser advérbio, varia como adjetivo, varia com pronome e não varia como advérbio. Será advérbio se puder ser substituído por muito, tão. Muito, então, aqui são muitos. Aqui não, aqui é muito no singular. Né? Então, aí ele não varia. Veja, eles chegaram bastante tensos, eles chegaram muito tensos. Não é muitos tensos, eles chegaram muito tensos. Então, olha só, apesar de nós termos plurais aqui, o bastante fica no singular, não varia, ok? Então, são regrinhas importantes para a gente guardar isso aqui. Adjetivo varia, pronome varia, advérbio não varia. E aqui nós temos um treinamentozinho, apesar de estar escrito meio aqui, é só o bastante que nós vamos treinar, vejam só. Os fiéis trouxeram bastante ou bastantes produtos para a adoção. Nós temos o quê? Nós podemos substituir por muitos produtos, então o bastante vai procurar o bastante. Né? Pessoas deixaram suas contribuições. Podemos substituir por muitos ou muitas pessoas deixaram, então bastantes pessoas deixaram suas contribuições. Receberam provisões para se alimentarem. Receberam provisões bastante ou bastantes. Podemos substituir por o quê? Por suficiente. Lembra quando nós podemos substituir por suficiente? Então, aí nós colocamos no plural, bastantes. Né? As candidatas estavam bastante ou bastantes nervosas? Elas estavam muito ou muitas nervosas? Não, muito nervosas. Então, se nós podemos substituir por muito, aí nós não variamos, vai ser bastante nervosa. Os passageiros estavam preocupados. Estavam muitos preocupados ou estavam muito? Estavam muito. Então, o bastante vai ficar no singular, não vai variar, ok? Porque aqui vai ser um advérbio. Ok, gente? Então, na parte de gramática que a gente tinha que ver, é isso, mas não é só isso, tem isso aqui também, veja só. As orações subordinadas também são importantes para nós, mas para as orações subordinadas, eu vou colocar aqui para vocês, nesse espaço, um vídeo de apoio do YouTube, que é esse vídeo aqui, aqui está o link dele, mas vocês não precisam se preocupar,
que ele está aqui para vocês, logo abaixo do link dessa aula, tá? E vídeo de apoio, orações subordinadas. Aí vocês clicam nesse link, é um vídeo de 10 minutos do professor Noesnen, que vocês conhecem, né? Para variar um pouquinho de professor, para vocês terem uma outra visão, aí vocês aprendem até melhor, porque são mais de uma visão, né? Então, é para as orações subordinadas, que são importantes para a nossa prova de recuperação, vocês terão esse vídeo de apoio de 10 minutos que está aqui nesse espaço do Avani, nesse bloco, logo abaixo do link dessa aula, ok? Aí vocês assistam ele também. Gente, então, a próxima aula nossa amanhã, aí nós vamos tratar de gramática, ok? Amanhã nosso tema será gramatical, de gramática para a nossa prova, é isso que vocês viram agora, mais do que a professora Ana Cláudia vai passar para vocês na próxima semana. E amanhã nós nos vemos, então, na aula de gramática, ou melhor, de literatura. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Bom estudo, não deixe de estudar, porque nós todos queremos que vocês recuperem a nota. Agora é hora de recuperar, não podemos deixar para depois, ok? Gente, tchau para vocês, boa tarde.